Olá, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que têm me acompanhado nos últimos dias nesta live sobre luto e perdas. É uma alegria muito grande poder estar aqui outra vez, outro dia, para nós conversarmos, falarmos sobre luto e perdas. Será um prazer muito grande nessa noite ter aqui a minha amiga, que é capelã também, a Marci Romero. Eu acho que ela já está aqui. Então, todos vocês, creio que várias pessoas vão estar conosco daqui a pouco, esperando a Márcia aqui chegando. Olá, Márcia. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Obrigado. Foi rapidinho dessa vez, que bom. Foi bom. Depois de eu ser orientada, eu consigo. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo Boa noite a tranquilo. todos. Boa Não, noite, boa boa noite noite. não. É noite ainda, é dia ainda, né? É dia, mas já depois das 6 já é É noite, eu acho, verdade, né? é verdade. 7h30. Tudo bom? 7h30. Tudo Como foi seu joinha. dia? Foi bom, graças a Deus. Muito trabalho, correria, mas foi um dia abençoado. Que bom, isso é que bom. Isso é mais importante. E o seu, como foi lá? Também abençoado, graças a Deus, tranquilo. Hoje eu não trabalhei, então Ah, é? estou de folga, estou descansando, arrumando umas coisas. E eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você para falarmos de um assunto tão, para mim, maravilhoso. E talvez a gente vai poder ajudar muitas pessoas a compreenderem um pouco mais, né? Sim, sim. Sobre luto, perdas e sobre o nosso trabalho de capelania. Então, Sim, eu estou sim. muito honrada, muito obrigada mesmo, estou muito honrada. Eu que agradeço a sua disponibilidade, você dedicar esse tempo para estar aqui comigo. Como eu te falei, eu tenho feito as últimas semanas como a live fica gravada, eu sei que muitas pessoas depois passam lá e têm acompanhado. Outro dia eu vi assim, uma primeira, acho que foi a segunda, tinha várias pessoas, fiquei bem feliz de ver que várias pessoas passaram por lá, deram uma olhada, e Aham, essa vai ficar gravada também, então tá vai ser bom. bênção. Sei que você tem muita coisa para colaborar, para contribuir, para somar, então esse é o nosso objetivo. Eu sempre falo, se durante a live, se a gente puder ajudar uma pessoa, para mim já valeu demais. Na vida Né? inteira. Inclusive, essa é uma frase da Madre Teresa, né? É? Ela disse que se de toda a missão dela, se ela conseguisse ajudar uma pessoa, ela já estava satisfeita. Uau. E é baseado nessa palavra dela, nessa frase dela, eu comecei a repensar muitas coisas. Uau. Se a gente atingir uma vida, tá tudo bem. É, eu penso muito isso, eu não sabia que ela tinha falado essa frase, porque Jesus disse lá no Evangelho que uma alma vale pelo mundo inteiro, É né? verdade, é Então, verdade. se Jesus falou isso, então, porque para ele, aliás, a parábola das 99 ovelhas, ou das 100 ovelhas, das 99, aliás, né? É, E isso hoje aí. até um exemplo também, que ele foi atrás de apenas uma. Por quê? Porque uma vida é importante para ele, né? É verdade. E o meu pastor, um dos meus pastores, nos ensinou há muito tempo. Ele falou: não vá atrás das multidões, porque as multidões ela vai te levar para o caminho errado. Vá Uhum. sempre atrás da minoria. E aí a gente leva de novo para o Evangelho. Jesus só trabalhava com um número pequeno de pessoas, começou com 12 e terminou com 2. E ele estava Exato. sempre fugindo da multidão. Então é Uhum. uma coisa para a gente parar e pensar. É. Mas enfim, Não, não, isso é bom essa palavra, porque inclusive até hoje eu li uma frase, alguém disse que ele não entendia por que que Jesus deixou, na parábola, né, que o pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás só de uma. Falou, por quê? As 99 são mais importantes, porque a maioria. Ele disse que ele só foi entender o porquê Jesus foi atrás de uma quando ele foi encontrado por é Jesus. Aí isso. ele entendeu. Que Né? tremendo, É, olha, tá é, vendo? Então faz muito é. sentido, muito sentido. Anyway, vamos lá. Vamos lá. É que eu estava pensando outra coisa também, que nosso trabalho de capelães, né? Ele é importante porque a gente não está atrás de multidão, mas atrás de uma pessoa, né? Incrível. Hoje teve um dia bom, tem sido os dias bons, eu não posso reclamar. Bastante trabalho, fiz no final do dia.
você fala, poxa, ainda não deu para fazer tudo que precisava, mas, enfim, Uhum. né? O dia a gente não consegue fazer tudo. É Mas eu fico verdade. feliz de poder sentar com uma pessoa, às vezes não Aham. senta, mas gastar um tempo ali com uma pessoa, poder ajudá-la, dar uma palavra de conforto e consolo. Uhum. Então, isso traz assim, uma alegria muito grande no meu É coração. verdade. Então, é isso que nós vamos conversar hoje e eu Tá quero, né, bom. agradecer a sua presença. Eu sei que vai ser bênção, como eu falei, né, a gente vai ter o material gravado e se depois se outras pessoas quiserem Aham. assistir, vai estar disponível também. Então, nós estamos aqui para ser bênção na vida das pessoas. É Então, isso tem algumas aí. pessoas que estão entrando, eu sei que outras possivelmente vão entrar. Estou vendo o Valquim, Isso meu aí. amigo aí, que Olha, acabou de entrar também. que Então, bom. algumas pessoas, quando eu vejo aqui der para falar, eu vou mencionar aqui. Quero honrar todos aqueles que estiveram conosco. Eu Claro. sei que na família Valquinhas tiveram, né, algumas perdas também nos últimos tempos. Enfim, então, minha gente, estamos aqui ao vivo falando com a Márcia Romero, ela é capelã. Eu conheço a Márcia desde quando nós chegamos aqui já há 26 anos atrás, por aí, né? É isso aí. Significa que nós não somos tão jovens, mas somos jovens no espírito. É Então, é uma verdade. alegria, um prazer ter você aqui, Márcia. Obrigada. Queria que você desse uma pequena introdução sobre você, quem é a Márcia Romero, e depois, Claro. então, eu vou continuar aqui com os planejamentos que eu tenho. Tá bom, com certeza. Bem, eu sou Márcia Romero, brasileira, carioca, casada, avó de 3 lindos netinhos. Hum. Eu vim para os Estados Unidos em 1996, então tenho 28 anos, vai fazer 29 esse ano. Eu vim para ficar 6 meses para estudar inglês e voltar, e já tenho 28 anos. Aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar dentro da minha área, que era a área financeira, administrativa financeira, e logo depois de estar trabalhando, eu tive uma situação muito séria com a minha saúde, fiquei doente, quase morri, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e disse, não, não é a hora ainda, tem muita coisa ainda para ajustar. Hum. E aí eu voltei, fui curada, 100% curada, para a glória do Senhor. E depois desse episódio na minha vida, depois de ter sido curada, é como se Deus tivesse dado a arrancada para o ministério, o propósito que ele tinha para a minha vida. Aham. Porque cada um de nós tem um propósito. Até o Sim. dia que a gente entende, eu vim para cá para isso, então tá bom. Então eu comecei o meu propósito, apesar que eu já vinha ensaiando na minha vida. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas que precisavam de estender as mãos. Aqui nos Estados Unidos eu conheci Jesus, aí na igreja que eu participava, eu era da ação social, eu era líder da ação social. Logo depois do episódio da minha vida com a minha saúde, eu comecei a ajudar as pessoas fora da comunidade, fora da igreja, Uhum. da comunidade. E aí eu comecei a ser muito assediada por pessoas precisando de ajuda. Aham. Ajuda financeira para a saúde. E Sim. assim iniciou, depois de 3 anos, de 2008, onde eu fiquei doente, em 2011, eu fundei a People Who Make a Difference, que é uma organização que ajuda as pessoas que não têm seguro médico. A exigência é que seja humano, não importa ser imigrante, não importa religião, sexo, não importa nada disso. A Uhum. pessoa tem que vir até nós, está precisando, a gente avalia e ajuda. E há 10 anos, em 2015, em 2014, na verdade, fez 11 anos, eu me interessei pela capelania e comecei a estudar capelania, fiz todo o curso pelo Advanced Health, que era Florida Uhum. Hospital, hoje é Advanced Health. Eu fiz 1 ano de residência. Depois que eu me formei na residência, o Senhor me colocou em banho-maria por 7 anos. E em Uhum. 2023, eu mandei o meu currículo mais uma vez para o hospital e eu fui contratada. Uhum. E já fez 2 anos agora, no dia 27 de fevereiro, que eu estou vivendo assim, profissionalmente, pessoalmente, me realizando como capelã. Uhum. Porque esse trabalho de capelania, a gente descobre quem Uhum. somos, o que é o ser humano, quem é essa criatura que Deus criou. Não Uhum. só na parte emocional, mas na parte espiritual e na parte física, porque nós trabalhamos no hospital. Uhum. Então, assim, para os últimos anos da minha vida, porque eu já estou com algumas décadas contabilizadas, Uhum. é assim o momento
mais fascinante que eu estou Uhum. vivendo. É poder ali saber que o propósito que eu vim para a Terra e o propósito por que Deus me curou 100% Uhum. para eu poder fazer esse trabalho. Então, essa é a Márcia Romero, Uhum. conheço o pastor Gilmar, conheci como pastor na época. É. Eu frequentava a igreja que ele pastoreava, eu era fotógrafa Eu dos lembro, casamentos é. que ele Aham, realizava. aham, aham. Gente, pastor, isso tem milênios, não vamos nem falar, né? Nem vou falar, não, é. Senão eles vão descobrir a Não, não, cidade. exato. É. Vamos deixar isso aí para outro, por outro dia, Outra outra live. oportunidade. É. Aí, logo depois, o pastor, ele foi, né? O pastor, você foi para essa profissão. É. E daí a gente caminhou junto. O pastor estava sempre na organização, ia lá conversar, orava. E agora a gente é colega de trabalho, da Joia. mesma Da companhia. mesma companhia. Então, o mundo é maravilhoso da volta, a vida da gente é muito maravilhosa, principalmente quando a gente tem o nosso amado Jesus, Exato. porque É. ele nos guia. Então, essa é a Márcia. Joia, muito bom. Obrigado, Zé Luiz, também pela sua participação aí. Estou vendo que você está conectado aí. Gente, então essa é a Márcia, como eu disse, nós nos conhecemos por algumas décadas agora. E é interessante que a Márcia tem uma trajetória assim muito forte. E eu estava pensando, a gente, nessa conversa aqui de uns 35 minutos no máximo, a gente. Eu falei se você não se importava de eu fazer algumas perguntas pessoais, e uma Ah, delas que eu não. tenho é essa assim, como que você encontrou conforto, consolo, quando você esteve enfermo? Eu sei que você esteve muito mal, já que o nosso tema é sobre lutos e perdas, né? Então você teve um período de perda que depois passou a ser um luto porque você estava limitado em certas questões pessoais ou de saúde. Então, quando a gente fala, por que eu estou insistindo com lutos e perda? Porque todos nós passamos por um tempo na vida por lutos e É perdas. verdade. Seja a perda de um trabalho, perda da saúde, perda de um animal de estimação, é a perda da nossa própria autoestima, muitas vezes, né? Que a gente Verdade. sente mal, é perda de um amigo, perda de um relacionamento. Quantas, né, pessoas que às vezes perdem um relacionamento matrimonial, às vezes a perda de um namorado, enfim. Você falar então que o luto também que ele se aplica nisso. Então são duas coisas muito juntas, é como uma árvore, é como um avião com as duas asas. Então, um pouquinho assim, eu sei que é muita coisa, mas em resumo, como que você encontrou conforto e consolo quando você era uma paciente que você estava com problema de saúde? Bem, tudo começou com uma dor de cabeça e eu fui parar no hospital pensando que era uma coisa. Eu fui fazer um CAT scan, que é uma tomografia, achando que era apenas uma dor de cabeça e, na verdade, eu tinha um hematoma subdural na minha cabeça, nos dois lados. E aquilo foi uma surpresa, tanto que o médico, eles me mandaram direto para emergência. Da emergência, eu já não lembro de mais nada, meu marido me acompanhando, mas eu assinei todos os papéis, eu traduzia para o meu esposo, para ele e tudo mais. Então, apagou. Do momento que eu cheguei no hospital, eu fiquei mais ou menos uns 20 dias sem memória, porque quando abriram a minha cabeça para tirarem o sangue pisado, eu entrei em coma por 5 dias e meu cérebro estava morrendo. Então, eu não tenho muito para dizer enquanto eu estava em coma, enquanto eu estava doente. Uhum, Mas depois que eu acordei, que o milagre começou, eu não entendia o que tinha acontecido comigo. Eu tinha muita sede, não podia beber água, eu ficava chateada porque não podiam me dar água, eu tinha sede. E a minha memória foi voltando, voltando. E eu tive um encontro com Jesus no hospital. Jesus apareceu na minha frente e falou para mim: Márcia, sua válvula do amor está entupida, enferrujada, não está me agradando. E quando eu olhei para o lado esquerdo, eu vi um coração humano voando na minha direção. uhum, O Senhor Jesus mudou o meu coração, ele mudou espiritualmente falando, ele fez um transplante do meu coração, que todas as feridas do passado, ele me deu um coração novo com o amor dele, o amor uhum, genuíno, o amor de Cristo Jesus. E aí, a partir daquele dia, eu era outra pessoa, até que uhum. eu tive alta e vim para casa. E aí eu posso lhe responder que eu, já em casa, dispensei todos os terapeutas que mandaram, o seguro mandou para mim, porque eu abri a porta, eles falaram, senhora Márcia? Falei, sou eu. Ué,
mas a senhora não está precisando de terapia? Eu falei, não, eu estou curada. E aí eu tive que assinar uma dispensa deles, eles foram embora. E eu me lembro, não sei quantos dias depois, eu me lembro de ter ido para o banheiro para tomar banho e na frente do espelho eu vi que eu estava sem cabelo, porque eles rasparam a minha cabeça, meu cabelo tinha ido embora, e eu perdi quase 10 quilos. Eu já sou alta e magra. Eu perdi 10 quilos, eu era pelanca. E eu olhei para o espelho e falei assim, Deus, me perdoa. Eu fiz algo tão mal, eu pequei tão seriamente que eu aborreci o Senhor e o Senhor deixou que eu fosse para o hospital e passei por isso tudo. Mas eu quero lhe agradecer pela segunda chance. E chorei e tal, e tive o meu luto ali. Poxa, perdi trabalho, perdi cabelo, perdi peso, foram 30 dias que eu fiquei no hospital. Fiquei 30 dias no hospital. E aí, no dia seguinte, eu tive uma visita de um amigo e pastor, e na hora dele ir embora, ele foi até a porta e voltou. Ele, Márcia, eu ontem estava orando por você e eu tenho uma palavra veio no meu coração para você, está em João 9:1. Eu falei, ele falou, essa palavra diz que os discípulos andavam com Jesus e viram um cego de nascença sentado. E os discípulos perguntaram a Jesus, por que ele é cego? Quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus seja na vida dele. E logo em seguida, Jesus vai e cura ele com a lama nos olhos. Então, aquilo tudo aconteceu na minha vida para que a glória de Deus fosse na minha vida, porque os médicos me condenaram, eles falaram que eu ia vegetar e que eu tinha 30% de chance de viver e ser uma pessoa normal. E hoje eu estou aqui, 17 anos depois, e hoje eu estou do outro lado da cama de hospital. Hoje eu posso falar com as pessoas que estão doentes que existe um Deus que transforma, existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura, que faz tudo novo, que as coisas ruins do passado, ele pode dar um novo sentido. Amém. Agora, o luto é uma coisa muito difícil de se gerenciar, porque é um vazio muito grande aqui dentro de nós. Sim. Então, em referência a esse episódio que eu tive na minha vida, esse foi o grande luto que eu tive quando eu vi e eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido comigo. Exato. Então, essa é a posição que eu posso lhe dar agora para todos vocês sobre esse luto quando a gente está doente. Quando a gente está doente, eu sinto isso nos pacientes que eu visito, porque é um luto que eles sentem. Eles não sabem o que está acontecendo com eles, não entendem. Nós não entendemos por que a gente está doente. Por que isso está acontecendo com a gente. Então, esse é um luto, é uma perda, muito grande. Obrigado, Márcio, por essa palavra profunda. Senti assim, bem o seu coração falando assim, foi bem forte. E eu acompanhei você tanto de perto, mas eu lembro desses fatos e a gente teve várias conversas. E pessoal, o que a Márcia está falando aí, eu sou testemunha, né? Não está aqui falando algo assim imaginário, ficção. Não. Eu acompanhei, como disse, né? Nós nos conhecemos já há bastante tempo, tenho tido o privilégio assim de estar perto dela e a gente sempre fala, às vezes passa algum tempo, mas estamos sempre juntos. Aliás, Márcio, eu quero te agradecer aqui, deixar registrado, lembra um dia que eu te perguntei sobre, que eu estava querendo aplicar também no Adient Health, onde nós trabalhamos hoje, que você me deu lá o contato, né? Sim. Deus usou você para poder me abençoar. Você fala que eu estava sempre sendo abençoado, mas você foi uma grande, é uma grande bênção na minha vida. Obrigada. Foi aquele contato que você passou, que hoje eu estou também, né, trabalhando. Você já estava lá. Eu lembro que quando eu estava em outra companhia, até tentei trazer você, a gente não conseguiu fazer a sua conexão, fiquei chateado, lembra? Mas enfim, Deus sabe tudo que faz, né? É impressionante que no tempo de Deus as coisas acontecem.
É É verdade. aqui que entra o trabalho de capelania, porque muita gente não entende, eles acham que capelania é um trabalho secundário. Semana mesmo, um capelão, a gente estava na nossa reunião devocional lá no hospital de manhã, e ele falou, disse que ele ouviu de uns pastores dizendo que, você é capelão, isso é um trabalho secundário, isso é para gentinha que não teve formação, para gentinha que não conseguiu o currículo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu também botei a mão na boca na off, não é possível um negócio desse, sabe? É, Enfim, esse é outro tópico, não é um desabafo, mas acaba até sendo, né? Mas o que eu quero dizer é é que o verdade. trabalho de capelania, a gente, no começo falando, nós não estamos correndo atrás de multidão, nós estamos correndo atrás de alma, de vida que É precisa de conforto e consolo, verdade. que às vezes numa igreja grande com milhares de pessoas, um líder, né, não tem tempo para poder conseguir conectar com essa É pessoa. E o trabalho de verdade. capelania nos dá essa oportunidade. É Sabe, verdade. a minha maior frustração em capelania, hoje, por exemplo, fui visitar um paciente, ele não quis o trabalho nosso de capelania. Eu falei, tudo bem, né? Eu fico triste porque eu sei que ele que está perdendo, não sou eu que estou perdendo, É né? verdade. Porque lembra que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, quando o paciente vai Uhum. para o hospital, porque o corpo não está bem, mas É muitos verdade. deles, no espírito, na alma, eles estão doentes. É verdade. E como você falou, foi tão bonita a sua palavra sobre esse encontro que Jesus, Aham. né, teve com você ou você com Isso. ele. É aqui que é o ponto principal do nosso trabalho, é trazer a pessoa a ter essa conexão com Jesus, É ela poder verdade. ter a oportunidade de ter os olhos abertos É e ter verdade. um reencontro com Ele. Muitas pessoas têm um reencontro com o Senhor Uhum. através do leito da enfermidade, porque está ali, a pessoa só pensa uma coisa: vou morrer se eu não focar, se eu não ficar curada, É né? verdade. Eu vou morrer se um milagre não É acontecer. verdade. E muitas vezes Deus nos usa para É isso, no momento mais verdade. difícil da vida da pessoa. É. Então, acho que ficou bem claro aqui o que eu luto, né? A Márcia passou por esse luto, perdeu até o cabelo e tudo. Isso é o luto, gente. Esse é meu ponto aqui com as lives, poder mostrar para as pessoas, para ajudá-las a entender que o luto não é só quando a gente perde o ente querido nosso, mas é quando a gente perde parte da vida, a saúde, o cabelo, enfim, é muita É, coisa, né? é uma perda muito grande. Gilmar, primeiro, a gente é ponte, assim como Deus usa os capelões ou capelãs. Qual é o certo? É capelões, né? Capelães, né? Capelães, que eu uso os capelães, porque é mais fácil falar em inglês para nós, É, né? Chaplains. é. Os capelães, porque nós somos uma ponte. E eu sei que eu fui uma ponte naquele momento, dando o nome do seu chefe para que você o procurasse. Então, toda a honra e toda a glória é do Senhor. A gente só tem que estar ligado para Uhum. quando essas coisas acontecerem, a gente passar adiante. Também queria pedir um segundo. A minha sobrinha, oi, Bárbara, tudo bem? Ela entrou aí, está lá, tia Márcia. Uhum. E a terceira coisa que eu queria complementar é verdade. O luto não é só quando uma pessoa morre, sabe? É, eu não sei você, mas eu praticamente, todos os dias eu sinto o luto quando eu vou visitar um paciente e eu saio do quarto do paciente sabendo que aquele paciente tem poucas horas, tem pouco Uhum. tempo, que Uhum. é irreversível o estado dele, a não ser que o Senhor entre. Uhum. Então, o luto também é isso, é a gente sentir a perda daquela pessoa. Poxa, quantas pessoas nos seus 20 anos, 30 anos, estão ali no hospital doentes, estão nos seus dias finais. Aham. Os dois andares que foram dados para eu trabalhar é o de oncologia. Eu nunca podia imaginar que eu ia ser capaz de visitar pessoas que estão com câncer. Aham. Então, eu sempre entro num quarto onde tem uma jovem de 15 anos com câncer, onde tem uma pessoa de 45 com filhos pequenos em casa com Uhum. câncer. É. Então, tudo isso é um luto para a gente profissional também, porque a gente vai lá, a gente traz conforto, a gente traz a paz de Deus para aquela pessoa, a gente sai do quarto, deixa a paz de Cristo lá, mas a gente sai com um peso muito grande no coração. Sim. Porque se a gente, eu, Márcia, sinto assim, se eu pudesse, num aperto de mão, num abraço, trazer a cura para aquelas pessoas, Uhum. meu Deus, como eu É. queria. É. Aham. Então a Sim. gente
sai com esse luto de não ter essa capacitação. Então, eu afirmo mais uma vez, você está certíssimo, luto não é só uma perda de um animalzinho de estimação, de um parente, de um pai, de uma mãe. Não é, sabe? Então, é bem complicado. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Isso. Nós vamos entrar nesse ponto. Antes de chegar um pouquinho mais, eu quero agradecer também. Eu ia fazer esse agradecimento. Como a gente tem um tempo aqui, eu quero de coração agradecer. Já mencionei o nome de alguns aqui. Tem a Isa Barros, obrigado pela sua presença. Isa, a Bárbara, né, que é a sobrinha da Márcia. Temos o CSMI, eu creio que é meu amigo Pastor Mauro. Tem a minha irmã, que está aí, a Jumair. Tem a Bia Silva, eu acho que pode ser minha sobrinha, não sei. Tem o Melo Ferreira também, obrigado pela sua presença. Vera Lúcia, quem mais? Boa noite, pastor Gilmar, infelizmente um pouco atrasada, mas é bem-vinda. Obrigado, a Silvia, obrigado, Silvia, você é sempre bem-vinda, tá, querida? Depois vai ficar gravado, se quiser voltar aí no começo, conhecer um pouquinho da Márcia. Enfim, todos vocês que chegaram aí, outros que virão, agradecimento. Então, falando sobre, eu creio que a diferença nossa meu amigo, o pastor Mauro está trabalhando e está assistindo nossa live. Obrigado. Cuidado aí, tá, irmão? Deus abençoe. Sei que você tem passado por muitas lutas também, mas lembra que o nosso grande amigo chamado Yeshua está com você, vai te dar força aí também. Amém. O grande ponto para nós, eu acho que a nossa principal a mensagem é essa que nas dores, no sofrimento, nas perdas, né, o paciente não está sozinho, como você teve lá a sua experiência com Jesus. Então, Márcia, diante do sofrimento, dos dias que nós estamos vivendo hoje, eu sei que muitos têm passado por lutas e perdas e tal. A sua palavra assim, de conforto e consolo, o que fazer quando bater a dor, não saber para onde ir, não ter assim, abrir os olhos, não ver nada de esperança, ou não escutar nenhuma palavra de conforto e consolo, o que a pessoa faz? O que a gente faz no momento desse, na sua experiência, já que você teve uma experiência tão profunda agora, um pouquinho assim, mais direto para aquele que está sofrendo, aquele que perdeu a mãe, perdeu o pai, ou aquele que perdeu o emprego, aquele que perdeu um relacionamento, aquele que perdeu o animalzinho de estimação. Olha, pela experiência que eu estou tendo, tive durante a minha residência e estou tendo agora nesses últimos 2 anos, é que não são palavras. Não são. Não existe palavra em nenhuma língua, em nenhum dicionário, que vai tirar a dor da pessoa naquele momento. O que existe, sim, é um gesto, é um segurar na mão, é um tocar no ombro, é um abraço, é sentar do lado calado e até mesmo pedir a Deus para dividir a dor daquela pessoa com a gente, que o nome disso eu chamo de empatia. Se a pessoa não sabe o que é empatia, se a pessoa não quer sentir a dor do outro, não chegue perto, porque só vai atrapalhar a dor daquele que teve uma perda. Porque a gente é muito chamado para ir nos quartos, para acalentar, trazer uma palavra para uma família que acabou de receber um diagnóstico do paciente, de uma família que o médico mandou tirar o respirador e a pessoa tem minutos para estar vivo. Nesse momento, não existe palavra. Oi, gente, cheguei aqui, ó, eu sou a capelã, o que vocês estão precisando? Não existe. Chegue, eu sou a capelã. O que eu posso fazer por vocês nesse momento? É impressionante a reação das pessoas. Cada um tem uma reação. Mas elas vêm, botam a cabeça no seu ombro e choram. Elas vêm, te abraçam. A figura do capelão, sem exaltar, mas o que é colocado, o que é entendido pelas pessoas na figura do capelão é que é o consolo ambulante. Vou chamar assim. É o consolo ambulante. As pessoas nos abraçam, as pessoas choram no nosso ombro. Eu vivo lavando minhas jaquetas, porque as pessoas choram no meu ombro. As pessoas, que bom que você veio. Olha, você pode orar.
não é assim, pastor Sim, Gilmar? Não é? sim, São sim. todas as reações. Cada um de nós tem uma reação. Agora, é melhor o outro falar. É melhor você estar presente. O nosso ministério é chamado Ministério da Presença. Eu já fiquei 45 minutos sentada numa cadeira, num quarto, o paciente calado. Tem mais alguma coisa para eu fazer por você? Não. Então eu preciso. Não, não vai embora. Não vai embora. Fique. Eu não tenho nada para falar, mas fique. Só a presença consola. Só o fato de estar ali consola. Então, a resposta para a pergunta que você fez, Márcia, se eu sei que alguém está precisando de alguma coisa, está passando por alguma coisa, eu entro. Às vezes, se a pessoa me conhece, eu nem me apresento. Se não me conhece, eu me apresento. E eu marco a presença. Estou aqui por você. Seguro na mão, ponho a mão no ombro, puxo a pessoa para mim. E nessa hora, eu quero ser o paliativo, eu quero ser o consolo, eu quero ser aquela pessoa que, de uma maneira ou de outra, tire aquela dor. Porque quando eu saí do hospital em janeiro de 2025, em 25 de janeiro de 2008, eu saí do hospital e vim para casa, magra, sem cabelo. Meu pai estava internado no Brasil. Enquanto depois que eu acordei do coma, eu falei com meu pai umas 2 vezes só. Liguei para o hospital no Brasil, consegui falar com ele. Mas depois do dia 25, eu não conseguia mais falar com meu pai. E fiquei mais de 2 semanas tentando falar com meu pai, e lá no Brasil, e eu não conseguia. Até que no dia 13 de janeiro, eu virei para o meu marido e falei, eu não sei por que eu não consigo mais falar com meu pai. Eu sei que ele está no hospital, mas eu não sei por quê. Aí meu marido ligou para minha mãe, na minha frente. E a minha mãe, eu escutei a minha mãe falando para ele, você ainda não falou para ela? Aí ele, não. Aí eu falei, falou o quê? O que está acontecendo? O meu pai faleceu 5 dias depois que eu saí do hospital. No dia 30 de janeiro de 2008. Minha mãe e meu marido não me falaram, porque eles ficaram com medo de eu ter uma recaída. Quando meu marido falou para mim que meu pai tinha falecido, eu subi para o meu quarto, fechei a porta, eu ajoelhei na beira da cama e falei, Deus, o Senhor é poderoso, o suficiente para me trazer da morte. Então eu sei que o Senhor é poderoso para tirar essa dor que está no meu peito, porque meu pai não está mais aqui. Eu não suporto essa dor. Meu Deus. E aí eu deitei. Eu devo ter cochilado, porque quando eu acordei, eu olhei em volta, eu estava no meu quarto, e aí eu lembrei do que tinha acontecido, eu não tinha mais aquela dor. Eu tinha uma saudade e uma tristeza, mas a dor da perda, eu vi uma das suas lives, eu sei também que o senhor perdeu a sua mãe, que você também perdeu. Então você sabe a dor de perder pai e mãe. Graças a Deus a minha mãe está aqui ainda, mas o meu pai, eu era muito ligada com ele. Gente, eu não consigo explicar em palavras aquela dor que eu senti. E eu pedi a Deus para tirar aquela dor. Então, eu sei o que é uma dor da perda, do luto, de perder um pai. Então, quando eu vejo alguém com uma dor porque perdeu alguém, marido, filho, eu sei a intensidade daquela dor. E eu falo, Deus, me capacita para que eu, pelo menos, faça alguma coisa para que essa dor nessa pessoa diminua. Então, isso é dom de Deus. Eu tenho um dom que Deus me deu pela graça dele. Eu consigo sentir a dor do outro. Eu sinto mesmo. No outro dia eu fui orar pela enfermeira, me chamou, pediu para ir falar com ela. E ficamos conversando uns 40 minutos e ela pediu para orar por ela. Quando eu dei a mão para ela, eu senti uma tristeza, uma dor tão grande. E eu comecei a chorar com ela. Então, depois ela agradeceu. Ela falou, obrigada por saber e sentir a minha dor. Então, isso é um dom de Deus. Não é que a gente peça. Deus decide dar. Você sabe disso.
É. Então, esse dom de sentir a dor do outro tem me ajudado muito nessa caminhada de capelania. Eu acho que é aquilo que você falou sobre a empatia, né? A É, empatia que faz a diferença, porque, como você disse, eu já tenho falado isso também, só quem passou pela dor da perda de um ente querido que consegue conectar com a outra, com a outra pessoa que perdeu o seu ente querido. é verdade. Quem nunca passou, quem nunca perdeu alguém próximo dele ou dela, É, pode falar, pode dar palavras bonitas, ler salmos bonitos, mas a dor, essa empatia da conexão, só tem quem realmente passou por isso. Eu acho que essa é uma grande diferença nesse trabalho de uhum, capelania, essa empatia, quando existe essa conexão, né? exato. Por Tá- exemplo, hoje de manhã, ontem eu fui visitar uma senhora no meu piso onde eu trabalho, e que ela estava na lista, já estava lá há alguns dias, eu entrei lá, uma senhorinha, e aí eu olhei para a carinha dela, eu senti uma pena muito grande, assim. Aí eu fui conversando com ela, ela falou que hoje de manhã, hoje é quinta, que ela ia ter uma operação de coração aberto. Uau, Quando ela falou aquilo, me deu um mal-estar grande, mas eu não podia demonstrar essa fraqueza para ela. claro. Mas eu disse, eu sinto muito, nem sei o que falar para a senhora. Aí quando eu olhei para ela, eu lembrei da minha mãe, que ela tinha mais ou menos o tamanho da minha mãe, quase a mesma idade quando a minha mãe morreu, só que, claro, ela é americana, minha mãe é brasileira, of course, né? Claro. Mas eu senti assim uma dor muito grande para ela. Aí eu falei assim, eu falei, olha, eu não sei o que dizer para a senhora. Ela falou assim, olha só o que ela disse, olha, eu só tenho uma opção, fazer a cirurgia para eu poder viver um pouco mais ou eu morrer. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou, estou em paz, Uau. mas por causa da minha família, eu vou então aceitar fazer cirurgia. Falei, então. E aí conversamos, falei, então amanhã, que seria hoje, né, eu volto lá, eu vim aqui orar com a senhora antes da cirurgia. Então, e assim fui Aham. hoje de manhã, cheguei lá, quando abri a porta, ela deu um sorriso assim bonito para mim, né? Estendeu a mãozinha pequenininha assim, ela tá bem frágil. E eu conversei com ela, oramos outra vez, e ali até a cirurgia, acho que é 1 da tarde. Então, não sei, Uau. espero que. Né, depois disso, tu não sabe, né? Nós sabemos que a operação de coração aberto, ela vai ter que ir para CTI, né? Para UTI, e ali só Deus sabe o que vai acontecer. E foi interessante que aí eu fui, sentei numa mesa lá, tinha um professor, eu pensei que era um médico, eu falei assim. O senhor pode, falei, doutor, o senhor pode me responder uma pergunta? Eu nunca tinha falado com ele. Aí ele falou, eu não sou médico, eu sou professor. Eu falei, melhor ainda, então. Falei para ele assim, o que que acontece quando a pessoa tem que fazer uma cirurgia de coração aberto, por exemplo, ela disse que está com medo, que foi esse caso dessa senhora. Aí ele olhou para mim assim, deu as explicações, foram boas, e eu falei, olha, na minha experiência até agora, algumas pessoas que eu encontrei que disseram que ia fazer cirurgia estavam com medo, algumas não conseguiram sobreviver, outros levaram um tempo bem longo para recuperar. Uau. Ele falou, isso pode acontecer, porque às vezes o medo já é uma advertência, né? Enfim, então o que eu queria dizer é o seguinte, das pessoas que têm medo, medo de enfrentar a morte, medo de enfrentar uma cirurgia, medo de enfrentar uma perda, até um processo de luto, o que que nós podemos oferecer para essas pessoas, da sua experiência? Na minha experiência, é, é fácil para quem já conhece a Cristo. Então, a gente só fala para que entregue para o Senhor, ele vai falar com você, ele vai trazer aquela paz que transcende todo o entendimento. A diferença é a gente passar isso para uma pessoa que não tem fé, para uma pessoa que não escolheu a Deus. O que que eu procuro fazer? Eu procuro trazer para essa pessoa o meu testemunho. Uhum. Eu falo, olha, existe um. Aí eu pergunto, a gente pergunta, né? Qual é a sua tradição de fé? Como que você leva a sua vida espiritual? Então eu tento compartilhar com a pessoa o que Deus fez na minha vida. E eu tenho no meu telefone as fotos. Então eu falo, olha, eu já tive numa situação pior ou parecida. Então existe um que tem um poder sobrenatural de tirar esse medo, trazer a paz e fazer com que tudo dê certo. Uhum. Mais uma coisa eu sinto, Gilmar, a pessoa, quando ela não tem Cristo, quando ela não conhece Deus, quando ela não está tão espiritualmente ligada, quando ela está numa cama de hospital, o desespero, a falta de entendimento e o medo fazem que momentaneamente elas creiam em algo. Tá Uhum. entendendo o que eu estou falando? Sim, Eu sim. não sei se você já percebeu isso no seu trabalho.
a gente pergunta, qual é a sua tradição de fé? Eu não tenho nenhuma fé, ou não, eu não frequento igreja. Eu acredito em Deus. Ótimo, você acredita em Deus? Maravilha. Aí eu começo. Você sabe que ele nos criou, né? Você sabe que. Aí eu começo a conversar com a pessoa, começo a fazer ela falar o que ela sente, em que ela acredita, porque naquele momento ela está muito É. vulnerável, ela está muito frágil. Então, se a gente botar medo nela, ela morre ali mesmo. Uhum. Mas se a gente colocar esperança, se a gente colocar para ela que existe um poderoso, um Deus que pode mudar a vida dela, ela também acredita. Sim. Então, esse é o ponto que a gente já vai caminhar para a nossa final, já estamos 40 minutos, o tempo passa muito rápido. Exatamente esse era o ponto, né, que eu queria que a gente pudesse chegar. Você chegou, que no momento do sofrimento mais difícil, no momento de escuridão ou de escuridade, no momento de dúvida, de incerteza, a fé é que vai fazer a grande diferença. Exatamente. Né? Eu acredito que é por isso que há a permissão de Deus nas nossas vidas. Porque Deus permitiu que tudo que aconteceu comigo acontecesse para que ele tivesse aquele encontro comigo naquele quarto, para que ele limpasse, me curasse de todas as minhas feridas emocionais e começasse a me shape up, a me formar para o que ele tinha para minha vida. Porque ele me deu uma organização. Aí 5 anos eu trabalhei como voluntária num outro hospital. Como voluntária, os líderes perceberam que eu tinha uma tendência a ser capelã, me sugeriram, por que você não procura uma escola de capelania? Eu procurei, eu fui aprovada, eu comecei a estudar, fiz residência, e logo depois que eu terminei a residência, eu ainda não estava pronta para fazer esse trabalho. Por quê? Você sabe, a gente precisa muito de cura para poder curar, né? Só quem é curado cura. E aí passaram-se 7 anos, o número da perfeição de Deus foi quando agora eu comecei a trabalhar. Agora, eu posso dizer uma coisa, queria até que você me dissesse que você também tem esse mesmo pensamento. A capelania, eu falei isso no início, ela transforma a gente como ser humano. A capelania nos faz uma pessoa melhor. A capelania nos faz amar incondicionalmente o outro. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, se você acha que você tem o chamado, tem que ter o chamado. Ninguém é capelão se não tiver o chamado, porque a gente vive muita coisa, né, Gilmar? É muita. Gente, vocês não têm ideia. É muita coisa. Não é entrar num quarto, orar pela pessoa, desejar que ela fique boa e sair. Quem dera fosse assim, né? Seria muito bom, Seria né? muito bom. É muito mais além. Entra dinâmica de família, entra casos, pastor, só mais um segundo. Entra caso que as pessoas, elas não querem que tire o aparelho de respiração do paciente, porque se o paciente perder, elas vão perder a parte financeira. Já vi isso, eu vi semana passada esse fato. É outra história, eu não nem vou entrar nesse particular, porque deixa a gente muito triste, até revoltado, né? É um luto também, né? Então, luto. gente, precisa muito mais do que desejar ser capelão, de qualquer maneira. Então, essa é a posição que eu posso passar para vocês de capelania. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando no final da nossa live, quero agradecer aí várias pessoas que entraram, até a Mércia, minha esposa está aí no Brasil, entrou aí, obrigado pela sua participação. A irmã Silva diz que ela tem essa empatia, muito bom. E o Tiago, obrigado aí pela sua presença. Enfim, nós temos aí várias pessoas, obrigado, Rosiane, também. Todos vocês que entraram aí, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe cada um de vocês. Márcia, antes de a gente finalizar, a palavra final de você concluir da sua parte, se você quiser falar, você tem um livro que você escreveu contando o seu testemunho, como adquirir, mostra para nós aí, para aqueles que quiserem, diz como que pode alcançar, ou tê-lo. Esse é o livro que eu escrevi, ele está em inglês e em português, metade inglês, metade português.
Se vocês estão no Brasil, vocês podem comprar pela livro.vc. Vocês colocam em português, aqui está em português, Cura e Transformação Diária. E ele em inglês, se comprar pelo Amazon. Quem está aqui nos Estados Unidos, ele vem metade em inglês, metade em português. Então, Cura e Transformação Diária, ou então Daily Healing and Transformation. Aqui fala tudo que eu passei desde que eu nasci, como que foram as coisas que aconteceram na minha vida, até o Senhor resolver me dar uma segunda chance. Então, é um livro que, graças a Deus, passa muito desejo para que as pessoas queiram conhecer a Deus. E esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo, né, pastor? Sim, sim. Novamente, então, o pessoal do Brasil vai encontrar na editora... Livro.vc. Aí .vc. Pode botar Márcia Romero ou Cura e Transformação Diária. Ótimo. E se for no Amazon.com, Daily Healing and Transformation ou Márcia Romero, que vai sair o livro lá. Ótimo. Aqui nos Estados Unidos ele custa $15. No Brasil ele custa, acho que R$47. Ótimo. Tá então bom? tá aí. Se vocês querem conhecer mais da Márcia, o testemunho dela, tá aí a dica, tá? Vai ficar gravado novamente se tiver dúvida, se vocês esquecerem. E teve aí a Or Malu, que está dizendo que você é uma bênção. Obrigado pela sua aí, filha. Verdade, uma bênção. Obrigado, gente. Pessoal, é o seguinte, para terminar, então, alguém pediu para a gente fazer uma oração, vamos orar, sim, fazer uma oração para a gente finalizar. Então, para aqueles que já sabem ou para quem não sabe, eu tenho um e-book também, está aí na bio do meu Instagram, você pode entrar lá. Está bem barato, acho que está mais barato do que um café hoje aí no Brasil. O preço aqui nos Estados Unidos nem se fala, então, transformando em dólar, é mais barato do que um café daquele lugar que começa com S e termina com S, tá? Então, tem bastante coisa sobre luto, como enfrentar o luto, como estudar a palavra de Deus, enfim, muito joia esse livro. Foi porque eu escrevi, não, preparei, mas está muito bom. É um e-book, você pode baixar no seu telefone e ter com você onde você for. Gente, nós vamos continuar com as nossas lives. Assim, eu queria só fechar minha parte para você orar. Eu queria falar um pouco, não é falar um pouco, sobre a capelania, exatamente o que ela é nos Estados Unidos e que ela é no Brasil. No hospital que nós trabalhamos, em todos os lugares, a gente vê escrito assim, que a capelania é a extensão do ministério de cura de Jesus. E Jesus, ele curou, fez milagres, ele ressuscitou, ele sofreu, ele ficou só e ele buscou o Pai, ao Pai. Então, essa é a caminhada do capelão dentro do hospital ou em qualquer lugar onde ele vai. Isso. Então, é muito importante isso. Tá bom? Obrigada, querida. Foi já. Tá boa palavra. Então, aí, gente, esse é o nosso trabalho. A gente trabalha na mesma companhia, só que em lugares diferentes, porque tem vários campos aqui na cidade. E eu louvo a Deus pela vida da Márcia, por esse milagre de cura que Deus fez na vida dela. E ela teve muita paciência e perseverança, esperar 7 anos até ela poder entrar de vez para trabalhar nessa área. Então, veja, irmãos, que não é fácil às vezes, tem que ter muita paciência, assim, a vida cristã. Então, meus irmãos, amigos, estava dizendo que eu vou continuar com as lives na quinta-feira, semana que vem eu tenho outra pessoa que será minha convidada. Mais na frente, se a Márcia quiser, gostaria que ela voltasse, porque a gente não consegue esgotar todo o assunto, né? E assim nós vamos caminhando. Então, eu quero terminar fazendo essa oração que alguém pediu, acho que... Eu até tinha pensado nisso, foi bom ter falado, que eu... voltei a lembrar, então. Obrigado pela lembrança. Vamos orar, então, pedir ao Senhor que esteja nos ajudando nessa caminhada. Senhor Deus e Pai, damos-te graças porque... Senhor, como é bom a gente poder usar aqui o meio de comunicação, de interação com as pessoas ao redor do mundo. Te agradecemos porque através, Senhor, desse momento nós podemos falar, conversar, compartilhar coisas que nós temos passado, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pelo testemunho da Márcia, a maneira que ela foi alcançada pelo Senhor, a cura que o Senhor a deu, e depois de tanto tempo, Senhor, ela pôde vir fazer o que ela sentiu, o chamado do Senhor. Sabemos que no tempo do Senhor
todas as coisas vão acontecer. Nesse momento, de maneira específica, quero orar por cada uma das pessoas que estão conosco aqui, para aqueles que precisam de cura, de restauração. Talvez alguém que está conosco aqui perdeu o seu ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, ou quem sabe até um filho. O Senhor conhece cada um, sem falar, Pai, das perdas que nós temos, de muitas coisas, Senhor, muitas vezes da saúde, de relacionamentos, trabalho, até de um animal de estimação. Então, eu peço que o Senhor esteja visitando cada pessoa que está aqui e talvez outros que virão no futuro assistir, porque vai ficar gravado. Que o Senhor visite, conforte e consola, porque para o Senhor não existe distância, não há divisão geográfica, ou mesmo histórica, o tempo, porque o Senhor é o dono do tempo e do espaço, o Senhor absoluto de tudo e de todos. Fica conosco, dando uma noite de paz, e aqueles que precisam de ajuda, que o Senhor os direcione para pessoas certas que possam ajudá-los, ser instrumentos do Senhor, como a Márcia disse, que segue esse ministério de Jesus de cura, de restauração de vidas. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que lindo. Amém, obrigado, gente. Amém. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Muito Feliz obrigada pela sua pela participação. oportunidade. Todos vocês, Amém. muito obrigado. Um grande abraço. Vai ficar Isso. gravado. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem para mim. Ô, Márcia, qual que é o seu Instagram? De repente alguém quer falar com você? @Márcia Romero 1. É @Márcia Romero, não é Romeiro, é Romero. ROMERO 1, número 1. Ótimo. Então, se alguém quiser falar com a Márcia mais, acho que ela não se importa. Manda mensagem Claro lá que para ela também. não. Pode mandar, pode. Eu posso até dar meu telefone no WhatsApp, é 407-739-0612. Se você está no Brasil, eu não sei como põe na frente, mas é 407-739-0612. Maravilha. WhatsApp. Valeu, gente. Valeu, Márcia. Tchau. Abraço, fica com Deus. Obrigada. Deus Tá? abençoe. Até a próxima Amém. semana. Quinta-feira que vem, 7h30, 8h30 no Brasil. Um abraço, gente. Bye, bye. Tchau. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau.